Andréia de Lima é candidata a deputada estadual pelo PT. Andréia é uma ativista do movimento das mulheres negras e uma das lideranças da comunidade do Parolim. Hoje a gente conversa sobre suas origens, propostas e de como é ser uma mulher negra na política. Esse é o No Caos Podcast. Andréia, eu vou começar com uma pergunta bem RH, bem recursos humanos. Tá bom. Antes da gente conversar com a Andréia candidata, deputada estadual, eu quero saber quem é a Andréia pessoa. Me fala um pouquinho de você, sobre sua infância, suas origens. Grata pelo convite, pelo espaço, pela abertura. Eu sou Andréia de Lima, nasci na cidade de Terra Boa, noroeste do Paraná. Vim para Curitiba com 7 anos de idade. Primeira casa que eu morei em Curitiba foi em frente ao rio, na rua Henry Ford, em frente a um valetão, do qual, desde os meus 7 anos, a primeira lembrança de Curitiba foi uma enchente. E aquilo para mim era assustador, porque eu vim da região do sítio, do noroeste do Paraná, e de uma cidade tranquila e agitação da cidade, então para mim tudo era novidade, mas já ficou esse trauma. E falando em enchente, eu tenho uma ligação muito forte com a água. E de lá para cá, há mais de 36 anos que eu estou em Curitiba, a enchente é uma coisa recorrente na minha vida. Te persegue, né? Me persegue. E é incrível, porque eu fui agora fazer campanha no noroeste do Paraná, na cidade onde eu nasci, na região, e acabei passando por uma enchente numa região rural da cidade de Maringá. Eu falei, meu Deus, eu saí da enchente, mas a enchente não sai de mim. E a minha infância foi muito tranquila. E aos 7, a gente morou 1 ano, mais ou menos, na região da Vila Lindóia. Daí fui para o Parolim. E lá estou até hoje. Tive minha caminhada, saí, fui morar em outras cidades, em outros estados. Mas retornei para a favela do Parolim. E era brincando na rua com as crianças, com várias amigas, com a família em extrema vulnerabilidade. A minha família, por ser uma família populosa, então tinha muitos adultos que trabalhavam, a gente tinha uma condição melhor. Nós éramos a única família da rua que tinha TV. Daí fomos uma das primeiras famílias com meus irmãos compraram carro, a ter carro. E todo mundo dizia que a gente era rico e eles não. Caramba. E a gente sempre foi pobre. Mas essa diferença de ser na mesma rua, dentro de uma favela, mas uma pessoa que tinha uma televisão ou tinha um carro era considerada rica. Então, lembrar que no governo Lula, todo mundo ficou muito rico, né? E quem era rico se tornou milionário, porque no governo Lula a gente teve condições de ter comidas de qualidade, a ter direito de ter uma casa para a segurança da sua família, carninha na mesa, cervejinha, churrasquinho e ainda viajar com a família. E o que incomodou muito, né, a branquitude e a sociedade burguesa, porque não aceitava que pobre não estava ocupando somente as rodoviárias, mas sim acessando os aeroportos. Eu tive uma infância cercada por muita violência pelo território onde eu morava, mas também com muito amor, porque a favela é uma família só. Todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito vizinho, todo mundo se ajuda para qualquer momento. Então eu tive uma infância cercada de amor e com muita violência. Então essa dororidade também moldou essa Andréia de Lima que sou hoje. Legal, legal. Eu não sou do Sul. Eu nasci em São Paulo, morei em favelas de São Paulo, ali na Baixada Santista. Aí na adolescência eu fui pro Rio de Janeiro. Morei em favela de novo. Tanto que lá me confundiam até com o filho do Fernandinho Beiramar, que a gente é parecido. Um dos, né? Porque ele tem vários. A gente que é de fora, eu, no caso, a gente não tem essa visão de que, por exemplo, há pretos aqui no Sul e há favelas, principalmente aqui onde a gente tá falando em Curitiba. Queria que você falasse um pouco, porque pra mim que sou de fora, quando eu olho... Desculpa se eu tô fazendo uma colocação errada, mas me parece que há uma espécie de jogar pra debaixo do tapete, uma higienização. Me explica, tem favela em Curitiba? Porque, por exemplo, quando a gente se conheceu, quando eu te conheci a primeira vez, eu falei, mano, essa mina é carioca. Porque eu vi você com uma blusa escrito favela. Aí eu falei, mano, essa mina é carioca. Aí não, você era daqui e você ostenta esse orgulho. Eu queria que você falasse disso, das favelas e tal. Sim, existe favela. É que Curitiba é vendida como uma cidade europeia, né? Uhum. Para burguês ver. E a gentrificação, ela existe, principalmente
para quem é... O problema é esse. A população preta, periférica, evita acessar o centro. Porque é ser perseguido do descer do ônibus até embarcar novamente. A favela em Curitiba, ela é... A primeira favela que eu conheci foi o Parolim, do qual eu morei. Daí a antiga favela da Vila Pinto, que hoje é Jardim Botânico. Daí tem as regiões do Tatuquara, no Boqueirão também tem favela. Na região do Barreirinha, alguns bairros longínquos da região de Santa Felicidade. Então Curitiba sempre teve favela. Mas é que o que vem para Curitiba são os pontos históricos que são centrais. A Praça do Japão é no centro. Sim. A Praça da Espanha é na Batel. Então, a Praça Zumbi dos Palmares, que representa o nosso povo, ela fica na região do Pinheirinho, que é muito distante. Então, ninguém vai até o Pinheirinho para visitar uma praça onde fala de um povo negro que a cidade esconde a vida toda. Né? E Curitiba, ela é racista ao extremo. Falar, racismo velado. Desculpa, velado, porque a pessoa não quer ver. Ela mesmo, né, joga o véu no olho ali e esconde a verdade. E dentro dessa... É só procurar. Se fala que não existe favelas em Curitiba, qual o bairro que a polícia mais executa? Qual que é o bairro? Parolim. Qual é o bairro onde tem mais crianças em filas de escolas e creches? Parolim também está aí. Hoje a gente tem o Tatuquara, que com o projeto do PAC, da Minha Casa Minha Vida, o Parolim ele foi reestruturado. Retiraram centenas de famílias e levaram para a região como Tatuquara, que fica quase divisa com Araucária. Levaram esse pessoal para a região do Arroio, que fica no Barreirinha, divisa com o Almirante Tamandaré. Então, eles tiraram essas pessoas da região central, porque o Parolim do centro dá 5 minutos de carro. A pé dá 20 minutos. Então, eles falam, mas isso não é favela. Se falta estrutura, saneamento básico, asfaltamento nas ruas, vagas em escolas e creches, profissionais da área da saúde, da área da educação, que atuem dentro desses espaços, é subúrbio, é periferia. E eu digo favela porque eles querem nos invisibilizar quanto gente, então também quanto comunidade. Sim. Então eu fico reiterando nisso, fico nessa tecla dizendo que o Parolim é uma favela e já recebi ameaças de mortes por falar que eu moro numa favela, de outros líderes, de outro líder, porque ele dizia que o Parolim, ele vendia um Parolim que se entrar lá tinha que falar com os caras do tráfico, com os caras do crimes, para acessar a comunidade, para desenvolver serviços sociais, trabalhos sociais. Nossa. Pô, mas se tem que comunicar o tráfico, e como não é favela, então? Pô, peraí, já vem nessa incoerência. Mas também é uma liderança de direita, que sempre fica nessa troca. E sempre faz um trabalho que se você não fizer isso, ou não... Eu tô com esse projeto, se você não participar, você não vai acessar uma casa da Coab. Você não vai ganhar uma cesta básica. O Vale Gás que a gente tá tendo, se você não votar no meu candidato hoje, você não vai ter acesso a esse Vale Gás. Se você não votar no meu candidato hoje, eu não vou votar até um cargo que o prefeito me prometeu para que você ou a tua família tenha acesso a essa casa, a esse direito. Não. Isso não é política coerente. Isso daí é uma política corrupta, suja, e é essa política que alguns líderes fazem em algumas comunidades para que cheguem esses outros políticos com essas promessas que nunca serão executadas, para que fica a mercê e a margem deles o tempo todo. E daí eu, cansada disso tudo, cansada de ver as minhas vizinhas. A minha mãe passou por isso, por essa coação de não vai ter casa, vai morar debaixo da ponte. Falei, opa, peraí um pouquinho, tá tudo errado. Desculpa te interromper. Ouvindo você, eu que morei no Rio, isso me parece milícia. Sim. Milícia é assim lá. E aqui também tem. Só que o pessoal acha que não. Porque assim, como que vai ter uma milícia numa cidade onde não há pretos? E tipo, até os pretos eles querem apagar com aspas e sem aspas, né? Porque... Sim. E esse tipo daí eu falei, não, peraí um pouquinho, tá tudo errado. Vou me preparar pra... Aí comecei a participar, porque sempre eu fiz
trabalhos sociais e culturais dentro da comunidade, mas nunca saía da comunidade para fora. E eu só fiz o que eu aprendi com a minha mãe, com a dona Teresa, que eu aprendi com a dona Francisca, que é ajudar aquele que precisa. Se eu tenho conhecimento ou eu tenho algo que eu possa entregar, doar para quem nada tem, isso é obrigação minha enquanto moradora, enquanto cidadã, né? De dividir o pouco que eu tenho com aquele que nada tem. Então, isso é uma herança que a favela dá para nós, mulheres, para nós, moradoras. E foi assim, eu falei, tá tudo errado. Daí fui me preparar, participei de um seminário, de um curso, de uma assembleia, de uma coisa. Quando eu vi, tava ali 8 anos e a comunidade já há 8, 10 anos. Andréia, você tem que ser candidata. Gente, jamais quero entrar pra política. Isso não é minha vida. Morro, mas não saio candidata. E quando houve o assassinato da Marielle Franco, eu também já recebi ameaças contra a minha vida por fazer esses trabalhos sociais dentro da comunidade. Falei, opa, agora chegou a hora, não tem por onde correr. E daí entrei junto com a Georgia Prates, participei da mandata coletiva das Pretas como co-vereadora, da qual ficamos para a 3ª suplência, né? E também uma dificuldade, porque eram 2 mulheres pretas, periféricas, entrando para a vida política, né? Ser 2 vozes. Mas não existe favela. Como tem 2 pretas faveladas? Sim. Não existe favela, mas tem 2 mulheres pretas preparadas para estar ocupando esse espaço. E daí foi indo, a gente fez uma eleição assim surpreendente, sem fundo, sem verba, na raça, em pandemia. Então era tudo muito complicado. Mas como a gente vem de favela, a gente consegue sobreviver ao caos, Sim. né? E junto com a resistência. E daí a gente foi indo e ficamos para a suplência, derrubamos alguns outros vereadores, principalmente da direita. Isso então deixou esse povo muito raivoso. E daí vinha uma perseguição ou outra, uma piadinha racista ou outra, mas não tenho tempo para eles, porque a comunidade precisa de mim. E quando eu digo comunidade favela, eu não digo somente do Parolim. Porque muitas outras mulheres, muitas outras lideranças também me procuram para falar assim, como eu consegui a superar tudo isso. Eu consegui porque eu tenho a comunidade junto comigo. Porque quando uma mulher preta se movimenta, né, toda a estrutura se movimenta com ela. Exato. Não tem como ficar estagnada. Mas é com a força das mulheres mesmos, que não tenho medo dessas coações, dessas ameaças todas, que eu também sou moldada para estar aqui. Legal. Você falou da Marielle Franco. Eu queria te perguntar que a morte dela chocou o mundo, sabe? Cara, artistas de tudo que é lugar desse planetinha azul aí levantaram bandeira, tipo, quem matou a Marielle Franco, o guitarrista do Rage Against the Machine e tudo mais. Sim. Você, que tem, total proximidade com ela, tá ligado? Mulher, preta, periférica. Como é que foi ver isso? Como é que é a morte dela pra você? Como é que, sabe? A morte da Marielle, pra mim, foi medo de ser a próxima. Você já estava na política quando ela... Indiretamente. Indiretamente. Porque eu já vinha aí de um trabalho de 24, 25 anos. Você já estava. Da política social, né? Sim, política. Mas eu só fui entender que eu era uma militante, uma ativista, que é uma palavra que eu não curto muito. Por quê? Que é a palavra... Porque é atividade 100%, eu já sou ativa 100%. Se a gente traz isso pra gente, então a gente potencializa. Sim. E minha mãe dizia que eu era transformadora, que eu conseguia transformar ao meu redor. Então, eu assumo como transformadora social e não como ativista social. Legal. Sua melhor. E é isso, é se transformar e transformar ao seu redor diariamente, todo santo dia. Então eu acho que... E minha mãe falava, para de falar que você é ativista, porque isso ativa a tua cabeça, você não dorme, e daí o povo fica te ligando e você incomoda a casa toda. E era uma coisa que eu brigava muito com a minha mãe. Falava, mãe, para de ficar ajudando esse povo, porque é o dia inteiro no portão, eu não tenho mais mãe. E ela falava, mas deixar o povo passar fome? Vou deixar o povo passar frio? E, minha mãe fez a passagem, quando eu vi, 4 anos depois, eu era a minha mãe. Caramba. Então, era uma das perguntas que eu ia te fazer. Então, uma das figuras que te inspirou a entrar na política, pode dizer que é sua mãe. Sim, minha mãe. Porque minha mãe, no horário do jornal, na novela se podia conversar. Mas no horário do jornal, fiquem quietos.
Vamos assistir o jornal. A gente precisa saber o que acontece no mundo e ao redor da nossa casa. E que a gente tinha que entender o que passava no jornal. E era prestar atenção. E eu falava, eu tenho que aprender a ler logo, porque tem um monte de letrinha e eu preciso saber o que eles estão falando, que eles devem estar escondendo alguma coisa da gente. Essas escritas. Isso eu me lembro, eu tinha o quê? 5 anos, né? Então, a minha mãe é o meu molde mesmo. Minha mãe é a minha forma. Aí a vida, as dores é que vai nos moldando, né, nos lapidando para ser uma... Mas a minha mãe, assim, é o ápice da minha inspiração na política. Mas vamos ser sinceros, né? Desculpa, eu falei que eu não ia xingar hoje, mas eu vou dar uma xingadinha aqui, num tom positivo. Mãe preta é foda, né? Mãe preta é foda, né? A minha mãe, nossa, os valores que eu carrego, só da minha mãe, mano. Tá ligado? Imagina que, né, na sua também. Não, e é isso. E a morte da Marielle, que foi a sua pergunta... Foi a dor e o medo. Foi muito medo, muita dor. Porque as minhas irmãs... Nossa, gente, eu e uma irmã minha, a gente chegou assim, sair na porrada mesmo. Porque ela falou que eu tinha que sair de casa, que a próxima ia ser eu, que eu tava colocando a vida da minha outra irmã e das minhas sobrinhas em risco. Que o que eu tava fazendo era loucura, que política era isso, que eles matavam mulheres na política. E que pra eu sofrer, eles iriam matar minha irmã e minhas sobrinhas, e os filhos dela. E eu falei, simplesmente, teus filhos não entram aqui em casa a partir de hoje. Porque eu não vou sair dessa caminhada que eu tô. Até porque eu agora que com 30 e tantos anos que eu fui entender que essa é a minha missão mesmo, porque tudo que eu tentava fugir, que fosse da política, não dava certo. Te puxava. Tipo, não, é aqui, é aqui. Então, é um trabalho que eu já fazia mais de 28 anos, sem remuneração. Então, vamos ocupar esse espaço através dessa dor e desse medo, e ser remunerado e fazer para todos, então. Né? Porque o que eu tenho como experiência de vida... de ver muitas mães chorando e não saber como fazer, qual é o primeiro passo, além de ver a polícia executar o seu filho e retirar o corpo, e aonde que está o corpo do meu filho? Como que eu faço para liberar o corpo para ter? E essas mães não tinham condições de pagar um velório, um sepultamento digno, né? Então é o velório gratuito pela prefeitura. E daí, através dos cursos, das formações, isso que se eu não sabia, eu ligava, me informava. Então, teve casos assim, lá na favela onde eu nasci, de mães que eu conhecia da minha infância, que a gente cresceu junto, de acompanhar a gestação dela. E 16 anos depois, acompanhar ela no IML para a liberação do seu corpo do seu filho para sepultar. Como é que fica a tua cabeça envolvida em tudo isso? Porque só de você falar aqui... É zerar, é resetar toda manhã. Quando acorda, né? Porque pra dormir, hoje ainda dormi cedo, era 4 horas da manhã, eu acho que eu já tava dormindo. Mas tem dias que é 6, 7 horas, tô indo dormir, 8, 9 tá acordando. E tem que ir, não dá. Tipo assim, eu pensei, se eu for gravar o podcast em casa, vai ser alguém batendo na porta, chamando no portão. Porque é todo dia, toda hora, assim. E eu tinha minha irmã... que era meu tudo. E faz 3 meses que ela fez a passagem. Então eu perdi a minha mãe, a minha essência de novo. Então eu tô em campanha e me reestruturando. E pensei em desistir. Falei, vou desistir da campanha, vou desistir de tudo. Mas não tem como eu fugir novamente. Porque eu fiquei 30 anos fugindo dessa realidade, dessa verdade. Sim. E o quanto foi transformado a vida de muitas mulheres dentro da comunidade. E eu não posso fugir de novo, eu não posso fugir mais. Porque a vida da mulher preta, ela é moldada pela dor. E fazer campanha com luto e com perda da minha essência, da minha base, da minha estrutura do meu lar. Porque eu digo que a passagem da minha irmã, ela me tirou meu lar. Eu tô órfã e sem casa. Porque minha irmã era quem cozinhava, quem limpava a casa, quem cuidava das ações da ONG quando eu não estava. É quem atendia, quem recebia o povo, quem marcava as demandas, e eu só chegava assim, quando muitas vezes ela já se adiantava, né?
Tinha muitos casos assim que eu não precisava nem resolver, que ela já tinha resolvido. E ela faz falta. Sim. E quinta-feira pra mim é um dia muito forte, que foi na quinta-feira que ela fez a passagem, né? Então, às quintas-feiras eu amanheço assim, estremecida. Desculpa pela pergunta. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Me perdoa. Não existe vitórias e glórias se a gente não tiver a dor para apoiar como muleta pra gente avançar. Então, a dor pra mim, nossa, perdi muita gente já na minha vida. Mas quando a gente perde a base, eu perdi meus braços, minhas pernas, mas eu ainda tenho o coração dela batendo junto com o meu, que é o que me motiva a essa vitória, a essas conquistas. Se não der, não desistir. Porque se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com fome, vai com fome mesmo. Que não dá pra ficar parado esperando cair do céu. Você fala de medo, mas assim, ouvindo você falando e vendo essa trajetória que você faz, não me parece que você tem muito medo. Eu sou um bundão. Eu não ia aguentar, eu te falo. Mas é o medo que motiva. O medo é o combustível que faz agir. Ah, legal. Mas pensa, você falou da sua irmã e tal. Me segurei aqui, tá? Pra não chorar também. Mas assim, pensa o bem que você não fez pra outras irmãs, outros irmãos, sabe? Então, muito bacana isso. Quais são as dificuldades de você como mulher preta? Porque eu passei a madrugada aqui, lendo e tal, formulando algumas perguntas, tava cheio de sono. Eu dei um Google na LEP e vi as caras. Mano. Aí, ó, é dor e riso, é assim que a gente sobrevive. Entende? Porque eu vou te falar, sabe qual é o meu método de votar? Meu método de votar é o método sorveteria. Você conhece esse método? O método sorveteria é assim, eu vou lá pra votar, é que nem eu ir na sorveteria. Eu vejo os sabores. Baunilha? Não. Morango? Não. Aí eu vejo o chocolate. Opa, chocolate. Aqui, eu quero chocolate. Mas eu olhei as fotos e falei, cara, não vi gente com o seu rosto, com o meu rosto, não vi. Eu vi pouquíssimas mulheres, mas as pouquíssimas eram brancas. E a maioria homem, branco, sabe? O cardápio hétero, cis, tererã. Cara, como é que é estar inserido na política? Nossa política, embora o Brasil seja, maioria preta, a política é branca. Como é que é as dificuldades? Então, é por estar cansada de ser bode expiatório eleitoral. Explica pra gente o que é isso. Que é estar num território que, a partir de fevereiro do ano eleitoral, é onde os políticos te procuram. A gente vai falar por você, eu vou te... Não. Nunca fomos mudos. A favela sempre teve voz. Só ouvem a nossa voz da dor. Da fome, da sede, da injustiça. Usar a dor como palanque, né? Sim. E é isso, a gente não vai ser mais esse bode expiatório deles, entendeu? Eu mesmo me preparei durante 20 anos e simplesmente fazem 2 anos que eu aceitei que eu era uma mulher moldada para ocupar esses espaços. Porque até então, novamente o medo, que é o que me inspira, não vai dar boa. Vai passar vergonha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quem que vai votar numa mulher preta? E daí, e também esse lance da branquitude, usar muitas redes sociais para defender, eu sou antirracista, eu sou anti aquilo. Desculpa, nas redes sociais não me interessa. Quadradinho preto pra salvar a gente. Quero ver agora no dia 2, apertando 13-13-2, apertando 13 para presidente, 13 para governador e as mulheres no Senado. Sim. É esses antirracistas que eu tenho 5, 10, 15 mil nas redes sociais, são esses que eu quero ver na urna. Então, e por isso mesmo. Mas lugar de fala. Lugar de fala se fez necessário por não haver lugar de respeito, né? Não nos respeitam durante a nossa caminhada toda, a nossa trajetória toda. Só querem o respeito da gente do dia 20, que nem agora, do dia 25 ao dia 2. O dia 3, polícia que chega na favela e arrebenta vocês no pau. Que se der enchente na tua casa, problema teu. Se vir um vento destelhar a tua casa, problema teu. Mas são os mesmos que votam contra os nossos direitos. São os mesmos que tiram, principalmente que teve agora, há pouco tempo, que na região onde eu moro tem muito pessoal da reciclagem, né? E são famílias assim que eu vi crescer, famílias que se foram criados com a reciclagem.
E que as mães ou os avós pegavam um carrinho de papel, ia pra rua, vendiam material. E daí foram criadas associações e cooperativas. Nossa, ok, vai melhorar e dar uma dignidade maior a todas essas famílias, né, através das cooperativas. Mas, pô, daí vem o filho do Traiano, é dono de uma usina de reciclagem. Um político que está lá há 6 mandatos, há 8, 10, há 40, 50 anos na vida política. Espera aí um pouquinho, você fala que vai ajudar o pessoal da reciclagem, mas o seu filho tem uma usina. O material que é para essas famílias da periferia, né? Que para alimentar os seus filhos, você vai retirar deles e vai mandar todo para o seu filho. Então, que lei você está fazendo para esse povo que precisa? Porque quando começou a se organizar esse pessoal através das cooperativas, foi quando o filho do Traiano comprou a usina dele de reciclagem. Então, ele jamais... E agora, candidato nova... Ele não vai fazer uma lei que vá proteger e dar direito, acesso, que essas cooperativas acessem esses materiais recicláveis para revender. Não, ele vai fazer uma lei que retire esse material dessas usinas, dessas cooperativas e passe para a usina do filho dele. Então, ele não vai fazer uma lei que vai atender a população do meu território. Ele vai fazer uma lei que beneficie mais dos mesmos. Sim. O filho dele ou o parente dele. Ou você acha que uma pessoa que trabalha com reciclagem há 20, 30 anos da sua vida, hoje acessa, consegue se organizar e montar uma cooperativa. Melhora até a estrutura do local de trabalho. E como essa pessoa vai chegar a ser dona de uma usina? Não existe. E como essa pessoa vai chegar nesse dono de usina e falar, ó, então vamos fazer um negócio. A gente tá sem material porque você recolhe todo esse material que seria pra gente trabalhar. Então vamos fazer uma parceria? Claro que o dono da usina não vai querer. Porque daí ele vai ter que dividir esse lucro também. Sim. O que ele pode fazer é do lixo que sobra de ser reciclável, ele doar para essas cooperativas trabalharem. Mas ele não vai dar o néctar. Sim. Então é isso, esses políticos sempre fazem leis e legislam pros deles. E o que sobra pra gente é sempre o lixo da política. Então, peraí um pouquinho, nós vamos reciclar essa política agora. Nós vamos, com a nossa voz, com o nosso corpo, na resistência, com o medo e com a dor, ocupar esses espaços para fazer lei que beneficie o povo. Porque o povo que precisam de leis que sejam válidas é o povo que está em vulnerabilidade, é o povo pobre. Né? Porque a gente já tem aí um presidente que só faz lei pro velho da van. Só faz lei pra dono de multinacionais. Anda de motoca com o velho da van. Gente, então, um amigo meu disse que foi multado porque estava sem capacete, mas ele estava em cima da moto, parada sem capacete, ele levou uma multa. Falei, amigo, ele falou assim, quando eu falei pro cara, por que você não multa aquele safado do presidente? Recolheram a moto dele. Não teve um preto que tava sem capacete e fizeram uma câmara de gás pro cara no meio da rua? Sim. Putz. Sabe, é osso, né, cara? É osso. Então, por cansada de ver pessoas como Traiano, cansada de ver pessoas que estão aí há 10, 15, 20, 30, 40 anos no seu 5º, 6º mandato de reeleição, que é um vício, acho que do brasileiro, é reeleger. Gente, a pessoa tem um mandato legal, fez bem, só mais uma reeleição. Para de ficar nisso. Para de reeleger. É que virou negócio, né? E hereditário, né? Isso, porque eu já cansei de ver político X, aí daqui a pouco vem o Júnior, fulano Júnior. Então, e agora a moda foi branco a vida toda e agora sou negro, pra acessar as cotas. A gente tem lá na Bahia, né, o afroconveniente. Qual o nome dele? ACM Neto. ACM Neto. Que é afroconveniência total. Não, total. E a vida toda foi branca, agora ser preto tá na moda e rende dinheiro. Eu vou trazer um dado aqui de um amigo meu. Pode falar. Que ele fez a pós dele, ele abordou a evolução do poder mandatário, né? E daí ele me passou uns dados aqui, que essas famílias ficaram conhecidas como coronéis, senhores dos engenhos, barões do café. E que hoje no Brasil existem mais de 2.000 famílias mandatárias da política, que é essa herança. E no Paraná são 872 famílias. Como detectar? É fácil, é só olhar para aquelas que perpetuam no poder, que são os netos, são os filhos, e agora eles estão inserindo as mulheres, que devido à cota é obrigatório. Mas aí eu me pergunto, essas mulheres, quando eleitas, elas vão fazer o trabalho delas, mulheres, ou serão bode expiatório
desses homens brancos cristãos, né? Que se nós estamos num país laico, não entendo o porquê da existência dessas bancadas evangélicas. Sim. Porque não tem uma bancada católica, porque não tem uma bancada da macumba, do candomblé, de budista. Então, peraí um pouquinho, tá tudo errado, né? Porque, e como uma frase que minha mãe dizia, que farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E é isso, e a farinha não é pouca no Brasil, porque são mais dos mesmos. Você disse que deu uma olhada. Quantas mulheres negras você viu na LEP eleita? Nenhuma. Homens negros. As fotos que eu vi, nenhum também. E tem preto aqui Sim. no sul. E daí a gente fala, ai, tô cansado, quero mudar. Mudar pra quem? Mudar pra ser do pai pro filho, agora do filho pra mãe. E sabe, e vai ser isso sempre. E quando a gente entra para disputar esses espaços, ou não repassam fundo pra gente, ou sabotam a gente de alguma forma, ou invisibilizam nossa candidatura, não nos dando lugar de destaque. E quando querem destaque, é isso, é sobre nossas dores, sobre a nossa fome, sobre as nossas perdas, e a gente cansou disso. Sim. A gente estava falando de famílias que se perpetuam no poder, né, na política. A gente tem um melhor dos melhores exemplos, que é o Jair Messias Bolsonaro. Sim. Me fala uma coisa, como é que foi esses 4 anos de governo Bolsonaro nas quebradas daqui? Execução, fome, Sem contar que teve 2 de pandemia com ele no poder, que deve ter sido... Foi complicado. A fome, eu acho que foi uma das coisas que mais pesou, porque logo no início fazia um mês, não tinha um mês de pandemia, e eu sou idealizadora de uma ONG chamada Usinas de Ideias. Uhum. E aí a gente foi cadastrar algumas famílias. E eu sempre dava prioridade, né, enquanto estava na frente da ONG, eu sempre dava prioridade para mães solos idosas. Sim. Apesar que a gente tem também alguns homens pais solos na comunidade. E eu cheguei na Casa da Mulher, daí a gente saía às 8h30 para poder, né, abordar as famílias. E daí fui, a mulher não me atendeu no primeiro dia, no outro dia fui umas 10 horas, ela também não me atendeu, daí eu fui no outro dia, eu falei, vou lá na hora do almoço. Daí ela falou assim, ai, nega, eu não te atendi os outros dias, porque se eu levantasse para abrir a porta e te atender, as crianças iam acordar e iam pedir comida. Putz. E eu não tenho o que dar para elas, porque as crianças se alimentavam nas escolas, né? Então, chegava em casa, eu fazia uma sopa, um arroz com feijão e uma linguicinha e colocava para dormir. Não tenho como dar 4 refeições para as crianças. E essas crianças comem o dia inteiro. E aquilo me deixou assim... Falei, meu Deus, como que eu vou fazer para ajudar essa mulher? E a gente já estava se organizando com alguns movimentos para a gente distribuir cestas básicas. E eu falava, meu Deus, essa mulher tem 3 filhos. Aí a irmã precisava trabalhar, deixava os outros mais 2. E daí, tipo, a vizinha que tinha que trabalhar no hospital ou ia pra rua pra catar o reciclável, ficava com mais 3, 4. Tipo, era 11, 15 crianças. Como alimentar essas 15 crianças? Então, eu falava, então eles dormem lá na madrugada, porque daí deixam eles assistindo, e daí eles dormem, e acordam 1, 2 horas da tarde, porque daí são poucas refeições do dia. Sim. E isso, assim, foi o que mais... Aquilo, meu coração... Cheguei em casa, né, falei pra minha finada irmã, falei, Deleia do céu, como que a gente vai fazer? Aí ela já abriu o armário, já catou umas bolachas, já catou umas coisas. Falei, Deleia, a gente consegue resolver isso essa semana. E semana que vem, e o mês que vem. E eu falava, porque essa pandemia vai demorar 5 anos. Você tá louca? Daqui a pouco tem vacina. E a gente viu que não teve vacina. A gente viu que era uma falta de ar, né? Porque como um presidente que tá para cuidar, para zelar de um país, debocha da morte. Sim. Talvez se ele tivesse olhado isso... E quem morreu mais? O povo da periferia. Foi. Quem morreu, quem tinha que sair da sua casa e ir trabalhar? É o povo da periferia. Que se a panificadora já tem pão na padaria e o ônibus tá correndo, é que a favela acordou mais cedo. Sim. Isso é fato. E daí a gente foi trabalhando e com outras ONGs e movimentando. E daí quando chegou um tempo, falei, não tem como a gente dar de comer para esse povo a vida toda, né? E aí a gente montamos um formulário, um questionário para conversar com as famílias. Só disso tem que ver se o pessoal volta com esse questionário para a gente poder medir como que é que foi a pandemia para eles.
Mas muita dor. E a fome agora, que no final, que eu acho que a gente ainda tá na metade da pandemia, porque a gente ainda tem muitos casos. Sim. A fome agora da pessoa chegar e falar assim, eu não consigo comprar um gás. E como que eu vou fazer para cozinhar? E daí eu tô cozinhando com um álcool de combustível. Oi, peraí um pouquinho, mas você vai colocar a vida das suas crianças em risco com álcool. Mas eu não posso deixar meus filhos passar fome. E daí a pessoa não tem condições de comprar comida. Não tem condições, às vezes, nem de comprar o álcool, quem dirá comprar um gás. E agora, voltando, as crianças na escola se alimentando. E mesmo assim tem pessoas que não o feijão já não cozinha mesmo tendo gás, já não cozinha no gás. Porque se habituou porque a favela é isso, a gente vai nos moldando e buscando formas de poder resolver a situação. Então eu cozinho o feijão ou a carne ou o músculo na madeira ali, fora de casa. Aí o arroz eu cozinho coisas práticas, assim. Mas o feijão que demora muito e consome muito gás já não cozinha mais. Bolo ou pão que fazia também já não fazem mais. Né? E é o mínimo, né? Isso é o mínimo, né? Então, nos tiraram... Nesses 4 anos desse governo, na favela, ele tirou a dignidade do povo. Ele tem um total desprezo, né? Eu lembro dele falando... Não, foi ele, com certeza foi ele. Quem mais falaria? Ele falou uma coisa do tipo que o pobre não pegava nada porque... mergulha no valão. Você chegou a ver essa parada? Ai. É que ele fala tanta coisa todo dia. É só gatilho. Eu não gosto de saber muita coisa do imbrochável. Pô, mano, brocha, né? Cara, ele falou uma parada assim, que tipo, não, o pobre não vai pegar nada porque mergulha no valão, sai de boa. Uma parada assim que ele falou. Tem, cara, tem aí. Eu não duvido. E o legal é que ele fala, né? Ele fala mesmo, ele tem um desprezo total. Então, mas isso fala sobre o caráter dele. Total. E pessoas que são seguidoras, que são fãs, que são fanáticas, que apoiam ele, é o mesmo caráter. E eu já entendi, porque lá onde eu moro, assim, a gente tem ali uns quase 60% de bolsonaristas dentro da favela. Tem bastante. Muito, porque a igreja fez isso, né? Eles usaram a fé para manipular o ódio, né? E eu creio que com Lula agora o amor vence, vai vencer sempre. Mas ele... Desse desprezo, pessoas que já tinham atitude, eu falava, pra mim já fede. Sim. E, porque, claro, é o teu caráter, isso fala sobre o seu caráter. E claro que você, se tem alguém que vai estimular isso que você tem de melhor, que é o ódio e é o nojo das pessoas, você vai se identificar. Você gosta do Lula porque você sempre defendeu o bandido. Não, eu, enquanto defensora dos direitos humanos, eu defendo vidas. E uma das coisas que me preocupa mesmo, esses tempos atrás, agora foi no final do mês que a gente teve a ação da execução do Dalisson. Foi no Parolim? Foi no Parolim. Eu vi isso. Às 13 horas da tarde, a gente chegando, a gente toda feliz, chegando, tinha entrado o nosso fundo e a gente tinha ido pra gráfica fazer nosso material. Chegamos assim toda feliz, vamos adesivar a favela toda. E quando a gente desceu do carro, o carro estava estacionando na frente da minha casa, eu olhei para a esquina, quando eu vi uma viatura fazendo uma curva assim, eu falei, vão fazer merda na CDD. Não deu tempo da gente descer do carro, não dá 10 metros para eu abrir a porta da minha casa, a gente escutou os tiros. Aí quando eu saí no portão, assim, daí um vizinho já veio gritando, André, chama seus amigos. Falei que seus amigos mataram um menino na CDD. Daí eu falei, caraca. Aí fui indo assim, mas daí quando eu fui, já fui em transe. Porque parece que eu entro num transe, aí eu fico no automático resolvendo as coisas ali. E que demorou para cair para mim essa passagem, tudo isso, essa violência toda. Acho que demorou uns 5 dias para eu entender que a favela tava pegando fogo mesmo. Porque eu tava no automático. Eu acho que eu já faço isso até por precaução emocional mesmo. Ó, liga esse automático aí, vai e resolva, porque tem que ser resolvido. Sim. E quando eu acionei o pessoal da Defensoria Pública, a Ouvidoria Externa e os Direitos Humanos do MP... Um policial começou a questionar com as moradoras da comunidade quem era eu e o que eu fazia. Daí eu falei assim, a Andréia é a dona da treta. Né? Quando você perguntou quem é a Andréia. A Andréia é a dona da treta. Mas o que ela faz da vida dela? Ela é diarista. Diarista? Sim, ela é diarista. Também ela é cabeleireira, ela faz progressiva. Daí, André, eles estão perguntando de você. Eu falei, quer agendar um horário? Você precisa limpar sua casa? Me passa aí, pega meu telefone, né? Se você precisar de uma diarista, eu falei, é que eu tô em campanha, mas passando a campanha eu vou lá. Mas era pra isso, pra coagir, né? Tipo, pra querer silenciar, não falem nada. E
E a polícia, quando eu acionei, o pessoal, você chamou a polícia para os direitos humanos, o Ministério Público. Aí eu comentei, falei, não foi para defender a comunidade. Foi para proteger a polícia, a instituição, para que vocês não executem mais vidas. Porque a gente sabe a forma que vocês trabalham. Então, os direitos humanos defendem não somente a vida da população, mas também dessa instituição que está doente. Porque a nossa polícia está doente, a nossa segurança está doente. Porque a gente tem um presidente doente. E que vem de um prefeito totalmente alucinado. Porque qual é o prefeito vem de se preocupar em contratar mais educadores, mais profissionais da saúde para as unidades de saúde, me chama um padre para benzer fuzil da Guarda Municipal. Aconteceu isso? Sério? Curitiba. Em Curitiba? Sim. Sério? Sim. Benzer o fuzil, mas que... Aham. Mas que... É o Rafael Greca. Sério? Sério. Onde tá isso na Bíblia, tá ligado? Em que página? Na Bíblia eu não sei, mas tá na página da prefeitura. Na Bíblia eu não vi, mas na página da prefeitura tem. Que doideira, mano. Que maluquice. E um prefeito que há uns 6 anos atrás, porque a minha treta lá é da finalização da obra do PAC 1. Do PAC 1, dos 2 primeiros anos do governo Lula. E eu questionei nas redes sociais, falei, prefeito, quando vai terminar essa obra? Que desde quando começou, nossa vida só piorou. Quando terminar, você vai ver, vai estar pronta. Você enxerga? Você vai ver. Nossa. Falei, gente, ainda falei, menino, estagiário, você tá bem hoje? Precisa de um passe? Caraca, bicho. Porque é isso, tipo, quando terminar a obra estiver pronta, você vê, você enxerga. Ainda questionando se eu sou cega ou não. Mas ele tá cego pela ira, pelo ódio e pelo nojo da nossa população. Sim. Mas é o que vende, né? É. E é o que eles trabalham, que é isso. Porque se a prefeitura não conclui essa obra, eles têm promessas de se reeleger novamente com a conclusão dessa obra. E não termina. O Estado, já estou cansada de questionar e também não tem um olhar para a comunidade. E daí é isso. E a segurança agindo dessa forma, executando. E então, durante a pandemia, a violência da segurança pública, ela triplicou. Putz. Para combater tudo isso, para ir contra tudo isso, quais são suas propostas? O que você planeja? Porque, pô, mano, cara, é uma tarefa árdua. Tá ligado? Tipo... Sim. E aí? É essa construção popular que ela vem sendo feita desde o início, porque o nome e o corpo é Andréia de Lima. Mas o mandato, essa construção, é das mulheres da comunidade, é das mulheres da sociedade, de alguns companheiros e colaboradores. E a proposta é que não seja, quando eleita, que a comunidade venha junto, acesse esses espaços de poder. Apesar que a gente sabe que para entrar dentro da LEP, o povo, já quando acessa a Câmara, eu muitas vezes no começo de segurança vim junto no elevador e andar pelos corredores, tipo, eu vou fazer o quê? Vou soltar uma bomba aqui dentro? Ai, meu Deus. Né? E, tipo, pelo amor de Deus, nos poupe. Ou vai vir aqui trazer mais demanda, essa abençoada. Né? Tipo, lá vem a André com as tretas dela. E a nossa proposta é que a sociedade, o Estado inteiro participa, construa e ajude a fiscalizar. Porque uma das coisas que eu falo, quando eu fico olhando essas propagandas desses deputados, porque eu encaminhei verba para qual é a sua função, eleito? Se o hospital tá precisando. E não é só destinar a verba. É destinar a verba e acompanhar que seja executado a função. Não é somente destinar verba para o hospital, para a unidade de saúde, para as escolas, e não questionar se o prefeito está usando essa verba para tal coisa. A gente foi agora esses tempos, na nossa primeira viagem no final da campanha, para uma cidade agora no Noroeste, e chegamos lá e falei, mas a Sanepar não fala nada sobre essa falta de água? Não, aqui já privatizaram. Nossa. Então a Sanepar já foi privatizada em algumas cidades de municípios pequenos. Falei, se vocês protocolarem na Sanepar, lá na capital, eu consigo fazer essa cobrança. Falou, não existe mais Sanepar. A prefeitura já privatizou. E verba que a gente sabe que são destinadas
para melhoria, para a estrutura da cidade, o prefeito da cidade ainda vai falar para os moradores que precisa de 25 mil, 22 mil para fazer o asfalto na porta da casa deles, na área rural. Não, essa verba já está destinada, porque tem um deputado aí que falou que já destinou para isso. E é isso, que é esse povo da direita, que para mim não é nem direita, esse povo aí é totalmente doente. Porque entre direita e esquerda eu continuo preto. Sim. Né? Entre esquerda e direita eu continuo na resistência, na luta. Então o nosso mandato vem com a pauta principal, que é a maternagem. E a maternagem não precisa parir, né? Não precisa ter parido para ter esse cuidado e ter esse olhar. E como eu já venho maternando muitas periferias, muitas famílias, é só expandir para o estado todo. Então, nosso contato vem muito com as mulheres, né? A maioria das mulheres, mães solos e as senhoras idosas, que são as mais prejudicadas com toda essa doidura que está acontecendo aí, com esse governador também que não tem um olhar para essas mães, não tem um olhar de carinho para nossa educação, não tem um olhar de carinho para nossa saúde, a não ser pensar em agronegócio. Mas será que os eleitores dele, que elegerá, né, ele, que votam nele, tem fazenda? São os caras que exportam soja? A massa que vota nele mesmo não tem, né, cara? Então, porque ele não tem um carinho e um olhar para isso. O outro candidato está preocupado com o porto. Mas quem é que vai ganhar com a expansão do porto? Todo o estado. Mas quem é o dono das empreiteiras que vai desenvolver essa obra? É o seu Zé lá da favela do Parolim, que é pedreiro? Não. Né? Até porque vai ser terceirizado e retirado todos. Nessa terceirização, quando ele é contratado, ele já perdeu milhões de direitos. Então, maternar também é cuidar desses direitos trabalhistas, é cuidar da educação e é exigir que, além de todas as demandas que o povo da periferia tem, também tenhamos acesso à cultura, a um momento de lazer, do autocuidado da nossa alma. Uhum. E uma das coisas que eu falo que seria importantíssimo, que todas as escolas tivessem uma psicóloga que pudesse atender não somente as crianças, mas também os nossos profissionais da educação. Sim. Porque eles também adoecem. Porque a gente viu na pandemia o pessoal todo da saúde cuidando do pessoal com Covid. E quem cuidava do pessoal da saúde? Verdade. Né? A gente não parou pra pensar nisso, não. Né, cara? E eu ficava ligando para as minhas amigas que estavam na linha de frente, falando: amiga, como que tá? Ai, já tem 10 dias que eu não vou para casa, que eu não vejo minha família. Amiga, como que você tá fazendo? Porque era quem que cuidava da cabeça dessas mulheres? Porque o que elas viram, cara, a gente aqui não viu, mano. Então, e maternar é isso. É um olhar por um todo, né? E exigir que seja solucionado o mais rápido possível, né? Porque a mãe não vai ver o filho ali com dor, sangrando, e vai falar: ai, vou esperar, né? E um dos cuidados maior que eu acho que é educação e saúde e moradia é que pra gente que tá na favela tudo é prioridade. Sim, verdade. Então, não quer dizer que não tenha periferia também nos municípios do interior, que não tem periferia na região do litoral. E como estão essas famílias lá? Quem olha por eles? Se quem está no poder hoje vai cuidar do seu filho que tem uma usina, vai fazer projetos para os seus amigos que têm fazenda. E quem que vai olhar pela mulher do comércio pequeno? Quem que vai olhar para aquela mulher que não consegue nenhum um benefício e tem 2, 3 pessoas que precisam desse benefício na sua família? Quem é que vai ter esse olhar por elas? Se não for nós mesmos que passamos por isso e sabemos quais são os nossos direitos e também sabemos que temos deveres. E o dever nosso não é somente votar, mas é exigir do seu candidato, e mesmo que você não votou e outro tenha sido eleito, é exigir que ele cumpra o que é melhor para a população. Sim. E não melhor para os seus. Sim. Você está em campanha, e durante esse tempo que você está em campanha, o papo não tem como não falar de favela e ser pesado, sabe? Mas você está em campanha, durante esse tempo, nessa tua caminhada aí durante a campanha, o que você viu que te motiva, que aquece o teu coração, que fala assim: não, hoje valeu a pena? Ai, todos os dias, quando eu saio de casa ou mesmo em casa, quando eu recebo mensagem: eu conversei com uma amiga e já trouxe mais um voto, hoje eu trouxe 4, hoje eu trouxe 5.
é saber que essas mulheres estão cansadas, assim como eu. Mas é um compromisso que eu falo com elas. Hoje é eu, mas daqui a 6 anos eu quero tu vereadora. Porque daí agora nós vamos montar a bancada da treta. Legal. Né? A bancada da treta. Chega deles. Você tá pavimentando, então. Sim. Falei, porque sozinha lá eu não dou conta, amiga. Sim. Preciso de você. Pô, no meio do tanto um chocolatinho no meio de um monte de baunilha lá. Porra. Não, falar de chocolate essa noite, comi um chocolate. Ah, foi isso, porque eu fui dormir quase 4 horas. Comi um chocolate, não consegui dormir. Fiquei potencializada. Mas é isso, desse compromisso. Assim, hoje eu entro, mas eu quero tu lá daqui a 6 anos. Mas como eu vou fazer? Não vou largar tua mão. Sim. Até porque as pauladas que você leva, eu já levei. Ou paulada que você levou, eu vou levar. Entendeu? E a gente é massacrada todos os dias. Lá vai ser com mais intensidade? Vai. Mas daí tem mais mulheres, então a força é maior. Sim. A resistência é maior. Né? Mas é isso, é dentro desse propósito de não estar lá sozinha. Porque sozinha eu não vou vencer eles. E a gente vai vencer isso. Eu tô cansada dessa política, eu não gosto de política. Então começa tirando esse povo que tá lá há 4, 5 mandatos. Sim. Bacana. Eu vou problematizar um pouquinho porque eu olhando daqui como cidadão e tal, é muito complicado, ao meu ver, tá? Aqui eu vou dar meus 2 centavos. Porque eles tocam em valores muito fortes, tu não acha? Tipo assim, são coisas que é nossa, tipo, a bandeira, Jesus, família, tá ligado? É muito difícil lidar com isso, sabe? Tipo, não tô duvidando de você, eu quero você lá, mais de Sim. você lá. Mas, cara, como é que faz isso pra falar pro povo que tá errado isso, que eles é da boca pra fora, entende? Porque nem você falou, 60% da favela... direita. Mas como é que você fala pra esses irmãos, pra essas irmãs? Então, mas talvez esse 60% nem sabe que é da direita. Porque a favela não tem conhecimento de classe. Né? É que eu disse pra você, a questão da ideologia. É identificação. Então, e é isso que eu venho trabalhando há mais de 15 anos, que é sobre classe, raça e gênero. Sim. A favela tem que ter consciência que o seu lugar... Se você já tá ali, filho, porque rico tu não é. Não é porque tu tem 2 carros na garagem, uma moto, que tu... Não é. Até porque tu tá num lugar que é visto e vendido como fábrica de criminosos, que eles acham que todas as mulheres que parem na favela estão fabricando bandidos. A dificuldade de quando a gente sai para procurar um emprego, porque mãe nenhuma cria filho para ser bandido. Sim. E quando o pessoal sai para procurar um emprego, eu mesmo, isso aconteceu comigo dezenas de vezes, e eu não entendia que era racismo. Ah, a vaga foi preenchida. Ah, e a gente vai te chamar daqui a alguns dias. Mas como assim? É racismo. Porque acha que a gente entrando para a empresa com o nosso endereço de favela, a gente vai montar uma gangue e vamos tomar de assalto a empresa. Aham. Então ele já vem disso, essa estrutura. É estrutural tudo isso. É. E quando você disse eles roubam nossa bandeira, eles roubaram a nossa liberdade, o nosso direito de trazer o nome dos nossos ancestrais desde o navio negreiro. Sim. Não é a primeira vez que nos roubam. E a gente não está conformado desde lá. É por isso que estamos aqui quanto resistência. A bandeira, para eles, que é uma bandeira também que poucas vezes nos contemplam. Porque quando tiraram a nossa identidade dos nossos ancestrais e criaram essa estrutura já dizendo que essa bandeira não pertencia a gente. Porque senão eles deixavam que a gente fizesse parte dessa sociedade. E a gente não faz parte da sociedade da qual eles usam essa bandeira. A nossa bandeira é a vermelha, a bandeira da dor, é a bandeira do sangue, né? Uhum. E infelizmente com este presidente, com esse imbrochável atual, porque agora eu gosto de falar imbrochável. É um cafona, né? Com o imbrochável atual, a nossa bandeira está mais vermelha do que nunca, com quanto sangue derramado. E como a gente vai limpar? Colocando Lula no poder, com o time Lula, porque só colocar o Lula e não eleger os deputados federais e estaduais que trabalhem em conjunto, ou os candidatos progressistas, vai ferrar a gente do mesmo jeito. Vai ser muito mais... Vai ser suave,
vai ser suave, mas a dor vai ser muito mais intensa. Sim. Porque a gente sabe que vão bloquear muitas coisas, muitos projetos. Então a gente tá tomando a nossa bandeira através do amor, que é não responder esses ataques de ódio, que é não ficar nesse confronto, porque mais a gente fala eu falando que não é pra falar e eu repetindo, do imbrochável, mais visibilidade a gente dá pra ele. E talvez essa bandeira roubada, porque robô é fácil você lidar com robô ali. Eu quero ver lidar com o povo na rua. Porque a gente viu aqui em Curitiba como foi a vinda do imbrochável e quando foi a vinda do nosso estadista. Porque a vinda do Lula pra cá no dia 17, gente, aquilo era amor, não tinha outra coisa. Eu ganhei um beijo na testa e eu desmaiei. Eu falei, nunca mais vou lavar minha testa. Porque é amor, você sente a energia. Quando a pessoa fala, que a gente se identifica, que fala dos projetos progressistas do governo Lula, a pessoa usa uma suavidade, usa um carinho, sabe? Ela tem um brilho no olhar. Sim. Quando fala do imbrochável, ela já vem na arrogância, ela já é uma pessoa dura. É sempre guerra, né? Guerra. Né? Mas, pô, uma pessoa que tá com uma criança no colo, fazendo para uma criança de 1, 2 anos, ensinando a já executar os seus. Gente, eu vou contar uma fofoquinha básica. Fale. Não Opa, espalhem opa. pra ninguém, só pra nós. Eu conversando com meu sobrinho ontem, ele falou: tia, meu avô não gosta do Lula. E ele fala que o Lula é o meu canal, né? Daí eu pensei, por quê? Meu avô gosta do Bolsonaro. Eu falei, e você? Ele, Bolsonaro mata pessoas, tia. Falei, mata ele, eu não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é ruim. Ele não comprou vacina. Eu, ai, meu olho já brilhando. Como que você viu isso? No joguinho. No joguinho? Joguinho? É, porque ele fica no joguinho, passa as propagandas eleitorais. Ah! Daí eu falei, e o Bolsonaro, ele usa arma, tia, arma mata a pessoa. Eu falei, meu Deus, já tem um pra nós. Amém. Disso, assim, da criança entender. E ele falou assim, eu já falei pro meu avô, vô, o senhor não pode gostar de quem mata pessoas. Caramba. Falei, gente, esse menino é meu, bebezinho. E assim, porque aquelas propagandas eleitorais de 15 minutos, as patrocinadas, né? Sim. Que daí vai pros jogos agora. E eu falei, ele falou assim, tia, não pode gostar. Eu falei, e o Lula? Ele falou, o Lula é amor, você viu que ele fala de criança? Falei, é isso mesmo, filho. E é uma criança de 4 anos. E que já tem isso, do que é o ódio e do que é o amor. Sim. Daí ele falou assim, lá na escola eu tô falando que é pra votar no Lula, que o Lula fala de criança. Daí ele começou a cantar, Lula lá, brilha uma. Eu falei, gente, é isso mesmo. Pelo menos as crianças estão cientes, né? Do que é o amor, que é o que vai transformar. E a nossa campanha do Partido dos Trabalhadores, junto com a equipe, com o time Lula, é isso, é amor. Porque se a gente ficar falando de guerra, fazendo, gente, propaganda eleitoral com fuzil na mão, é um programa gratuito. O que você vai passar para uma criança? Eu sou fulano de tal e já sabe que quando a polícia ou a segurança pública chegar na favela, vai vir com aquele fuzil e vai matar quem? Vai matar meu pai, vai matar meu tio. Porque é esse povo que está na periferia. E usar um horário gratuito para amedrontar a população de vulnerabilidade, eu acho que é assim uma falta de caráter. E é isso mesmo, é ideologia. Tanto que são pessoas que apoiam o imbrochável, né? Talvez seja tão imbrochável quanto, ou mais. E daí precisa de uma arma, da violência, nessa estrutura machista, né, que existe neste país. Sim. Não, ele empoderou mesmo o homem branco, sabe? Com a violência. Ontem eu vi um vídeo, não sei se você viu, de um cara, um velho brancão, lambendo o cano da arma. É o próprio. Aí ele lambendo, Bolsonaro! Imagina um homem negro candidato a deputado com um fuzil na mão. Nem combina, tá ligado? Não, mas qual seria a leitura dessa sociedade? Ah, o bandido! Porra. Quem votaria num homem preto com um fuzil na mão? Ninguém, né? Ninguém. Saía de lá da gravação, direto aonde que ele conseguiu esse fuzil. É. Mesmo que se fosse uma réplica. Pior. Então é isso que a gente tem que... O quanto é estrutural tudo isso. É. Aí uma mulher falando sobre... vamos combater a pedofilia. Vamos acabar com os pedófilos. E uma mulher preta com essa fala? Como ela seria lida?
Uma mulher preta com... A mulher raivosa quer matar o cara. Barraqueira. Então eu vou fazer barraco, sou a mãe das tretas e serei eternamente, porque é aquilo que eu falei, o lugar de fala só se faz presente porque não há lugar de respeito. Sim. E se a gente vai ter que gritar para ser ouvida, não tem problema. Nunca fomos mudas, vamos gritar sim. E se somos mudas, falaremos em Libras, que é a nossa língua oficial. Que até isso nos tiraram da nossa educação. É verdade. Porque eu, quando estudei, que eu fiz o pré-escolar e o primeiro ano na cidade lá em Noroeste do Paraná, Itaboa, eu lembro que tinha no quadro, assim, as Libras, né? O abecedário em Libras. Uhum. E, gente, é a nossa língua oficial, e cadê isso? Quem tá tão preocupada com a educação, por que não inserir isso nas escolas? Verdade. Parece que é mais pra se mostrar como eu sou boazinha. Aí faz a mão chifrada aqui. Isso. É verdade. Então eles não estão preocupados com a nossa educação. Até porque votam para a destruição do nosso SUS, né? Sim. E isso a gente tem que ver. Senado, quem é que votou contra, quem é que votou como deputado federal a favor da população. E quem é que votou contra. Se você quer mudar, muda agora. Tira esses de lá. Legal. Andréia, não quero tomar muito do teu tempo. Agora é a hora do chaveco, tá? Por que a gente tem que votar em... Por que quem tá ouvindo deve votar em você? Mano, papo. Porque... Aqui é do coração. Tem até nós é da favela, nós já mete um rap. Porque a mudança não pode ficar para depois. E agora com o André de Lima, 13132, é porque eu sou a pessoa que tem o pé na enchente, o pé no barro, a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão. Porque a gente sonha nessa mudança. Então a gente também se coloca nesse lugar para que nós sejamos as primeiras, as pioneiras a fazer essa transformação. E a gente transforma no dia a dia. Não é nas redes sociais, é na prática. E eu sou uma mulher que vem de prática há mais de 28 anos. Eu sou uma mulher que está na prática porque é necessário. Foi aquilo que eu disse no começo da nossa conversa. Eu só fui entender ativista, líder, comunitária, porque a sociedade nos rotula. Sim. Né? Assim como nos rotula como líder, assim como nos rotula como louca barraqueira, como treteira. Então, se a mudança tem que acontecer, tem que ser com quem sabe e com quem faz, não com quem promete. E ontem eu falei, nossa, tem várias cartas de compromisso que eu não assinei, e isso meio que minha consciência me cobrou. Mas, Andréia, você faz isso. Aí ontem, graças a Deus, eu faço terapia, gente. Pelo menos por esse momento. E da importância que está sendo para esse suporte para mim. Ela falou assim, de que adianta você estar cobrando de não ter assinado essas cartas se você pratica isso todo minuto da sua vida? Sabe? Não se cobra. E é isso, a gente se cobra porque a gente quer que seja feito rápido. A gente quer resultado imediato, a gente sabe que não consegue, mas a curto prazo. Então, quem vai fazer projetos e legislar para imediato, eu acho que nós mulheres temos muito disso, assim. Que a gente dá conta de casa, de filho, de sociedade. E ainda fazer uma fofoquinha no salão, quando sobra um dinheiro. Sim. Então, a gente sabe o que é necessário e emergencial. E o emergencial não é que nem esse que foi feito agora aí do Bolsa Auxílio, prometer 600 e chegar na conta é 500 e um tempo deixe... como se diz? Um tempo determinado para que retire isso. É tipo aquilo que eu falei das lideranças, que ou vota no meu candidato ou não tem gás, ou vota. Não é ou vota em mim ou não tem auxílio. Vote em quem vai garantir esse auxílio, porque é direito. Porque o auxílio emergencial que existe hoje no Brasil, minha sobrinha mora em Londres e ela também recebe esse auxílio. Pô, sério? Ele existe em muitos países. Somente no Brasil que é dito que só existe para vagabundo. Ah, entendi. Entendi o que você quis dizer. Né? Então não é direito. Isso é direito constitucional. Não é promessa política. E quando eu conversei com o pessoal, eu tenho que votar em candidatos da minha região. Sim. Mas então, porque um deputado estadual, ele vai legislar para o Paraná todo, não somente para a sua região. E o que um homem entende da vida e das dores de mulheres que estão na área rural, ribeirinhas e dentro das periferias? Então a mudança é agora. E a mudança sou eu com vocês.
Segue nossas redes sociais, dá uma olhadinha lá nas tretas que a gente faz e venha junto com a gente. Legal, Andréia, obrigado. Eu que agradeço. Mas foi muito massa. Eu queria conversar mais com você, mas sei que você tá num corre. Mas depois você convida a gente de novo. Minha casa é sua casa. Quando você quiser vir aqui falar, o que for, fofocar, venha. Minhas portas sempre abertas, tá bom? Obrigadão. Obrigado a você que ouviu até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau. E compartilhem. Compartilhem. Tchau. Tchau, tchau.